E a Rússia disparou nesta terça-feira mais de 100 mísseis contra a Ucrânia, horas depois do discurso do presidente Volodymyr Zelensky no G20, em que ele pede maior pressão sobre Moscou pelo fim da guerra. Os mísseis atingiram prédios residenciais em Kiev, além de infraestrutura de energia, a menos de um mês do inverno. A guerra entre os países está prestes a completar 9 meses e a cúpula do G20, na Indonésia, aumentou a pressão internacional sobre a Rússia, com vários apelos, inclusive de países próximos à Rússia, para encerrar a guerra na Ucrânia. E o aumento da tensão entre Rússia e Ucrânia trouxe impactos para o mercado de produtos agrícolas. Isso porque os dois países são grandes exportadores de trigo e milho. No último pregão, em Chicago, os contratos do trigo subiram 1,19% a 8 dólares e 28 centos por bushel. Já o milho terminou o dia em alta de 1,45% a 6 dólares e 66 centos por bushel. Quem nos ajuda a entender melhor esse cenário é o diretor da AG Resource Brasil, Rafael Mandarino. Boa tarde, Rafael. Seja bem-vindo, como sempre. Boa tarde, Priscila. Mais uma vez um prazer estar aqui falando com vocês. Rafael, os ataques, eu queria só começar dizendo, que esses ataques, eles aumentaram as incertezas do mercado, dando esse impulso nas cotações do trigo em Chicago. Como é que você analisa esse cenário? Na verdade, os ataques não que trouxeram mais incerteza por estarem caindo na Ucrânia. Ao contrário, a Rússia não está sabendo lidar com uma guerra totalmente nova, né? Eu não sou nenhum estrategista militar, mas obviamente a gente está vendo uma guerra totalmente diferente, onde a Ucrânia está usando drones, está dizimando tropas russas que se movimentam em pelotões. Então fica fácil, a gente estima aí que já teve mortes de russos de uma forma bem disruptiva em cima do que estava planejado pela Rússia, né, de baixa, né? Não é à toa que você vê um recuo em algumas áreas importantes e, obviamente, no momento de recuo, né, dentro de uma perspectiva de um apelo popular, né, uma pressão popular contrária, né, e buscar de novo esse apelo popular favorável, a Rússia vai se movimentar a fazer algum ataque. A grande questão ontem é que 2 mísseis caíram na Polônia, e essa foi a grande chamada do mercado, foi isso que fez o mercado ficar assustado e a grande movimentação diante de uma incerteza de que a Rússia estaria atacando a Polônia. Fato que foi negado, né? Fato que foi realmente prontamente o Biden, né? O próprio presidente dos Estados Unidos se prontificou a dizer que não, que foi uma falha no sistema de defesa antiaérea ali da Ucrânia e por isso acabou pegando, né, nessas regiões polonesas, acabou matando pessoas, mas obviamente cai a perspectiva de que a Rússia estaria avançando ainda mais e lembrando que a Polônia está dentro da OTAN, né? A gente já teria aí uma entrada da OTAN muito forte na perspectiva aí do conflito, né? Então, foi negado, não é à toa que o trigo hoje já está recuando aí 2%, 1,8% em alguns contratos e o milho também já devolvendo aí 0,6%, 0,8%. Diante desse cenário, os preços devem seguir pressionados? Priscila, a gente entende que os preços devem seguir meio lateralizados de acordo com essa negociação do corredor até mais ou menos ali meados do Thanksgiving americano, né, no dia 24, se eu não me engano. A gente tem um corredor que está desenhado até o dia 19 e as negociações tendem a continuar otimistas, né? Inclusive a Ucrânia pedindo que entre o porto de Nicolai, que teria uma capacidade adicional de exportação de 2 milhões de toneladas, né? A gente tem que ver que o preço vai continuar meio lateralizado, porque as ofertas ucranianas de milho estão abaixo de Chicago, trigo russo está abaixo de Chicago, e, obviamente, com a manutenção do corredor, isso vai continuar sendo pauta para trazer, né, ofertas e pressão também nos preços, diante também de uma safra recorde que está se aproximando aqui na América Latina como um todo. Apesar, né, de algumas incertezas climáticas pontuais em alguns estados, né, mas a gente continua bastante otimista com essa safra por aqui. E qual que é o impacto para os preços aqui no Brasil? Por que o produtor brasileiro deve ficar atento a esse assunto? Olha, a gente tem um cenário, né, de que caso feche o corredor, caso mantenha-se o corredor, a gente vai ter, né, uma direção, né, de compras, né, e a demanda ela vem buscar onde tem há uma perspectiva de estar fornecendo esses produtos. A gente tem milho? Tem. Possivelmente a gente vai romper as projeções do que o USDA está falando de exportação para a temporada, para o que a Conab está trazendo, pode ser que cheguemos a romper. Ao mesmo tempo, a gente entende que tirando a Ucrânia, o Brasil está muito barato, a gente está descontado, por exemplo, nesse milho. E a gente vai chegar com uma soja agora
que no dia 9 de dezembro, tem que lembrar que o relatório do USDA, no último relatório, eles não mexeram nas exportações de soja e de milho americanos. Ou seja, a gente deve estar vendo no próximo relatório uma diminuição dessas exportações diante de uma falta de demanda. Apesar do Biden e o Xi terem apertado a mão nesse encontro, né, no G20 mesmo, mas a gente entende que eu preciso de expressiva exportação para atingir aquela projeção, ou seja, no próximo relatório eu preciso começar a movimentar. Caso isso aconteça, uma diminuição das exportações, eu trago um alívio para o quadro de oferta e demanda americano. E isso tende a ser baixista para os preços, e aí eu venho com uma onda de soja brasileira bastante otimista, aí, trazendo produções acima dos 150 milhões de toneladas. A Tá. gente está realmente bem apreensivo e recomendando aos produtores que tomem, né, uma gestão de risco eficiente e façam a cobertura dos seus custos. Rafael, muito obrigada aqui pela sua participação, aqui pelos seus esclarecimentos e dos desdobramentos aqui sobre os preços das commodities agrícolas em decorrência dessa guerra. Obrigada e até uma próxima. Uma boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, um abraço.